gente! Hoje a gente vai falar do óleo essencial de manjericão, que é o basil, do quimiotipo Ocimum basilicum. É muito comum a gente encontrar em culinária, né? Sobre o basílico, sobre o basil mesmo, que é o que é a referência aí do manjericão. Como tempero culinário, né, ele é muito conhecido. Tem propriedades que podem nos surpreender muito como óleo essencial, e a gente vai focar aí na questão do óleo essencial, contando essas propriedades e como podemos usá-los. É conhecido por ajudar a aliviar os sentimentos de inquietação, por promover o senso de foco, de aliviar o estresse. Ele tem um aroma herbal, acolhedor, que vai oferecer esses benefícios, tanto para a mente quanto para o corpo. Como a gente conta sempre dos óleos essenciais, não tem como a gente dissociar, não tem como a gente melhorar só um ponto. A gente tem um objetivo, né? Mas a gente acaba acertando vários outros pontos. Na do Terra, a gente tem o óleo essencial de manjericão em embalagem de 5 ml e embalagem de 10 ml. Sua descrição aromática é de um óleo acolhedor, condimentado, herbal. A extração dele é feita através da destilação de vapor, é a partir dela que a gente obtém o óleo essencial. É retirado da folha do manjericão, então esse óleo essencial é retirado dessa parte da planta, e sendo seus principais componentes químicos o linalol. Linalol é aquele mesmo da lavanda, aquele mesmo óleo, aquele mesmo componente químico aromático que traz a calma, o relaxamento, que é muito presente na lavanda. Então, olha como que faz sentido também a gente perceber que o manjericão ele vai acalmar, vai relaxar, vai dar conforto. Mas, ao mesmo tempo, também ele tem, claro que a gente tem proporções diferentes desses componentes químicos em cada óleo especial. Ele não vai ter a mesma proporção de linalol que a lavanda, mas ele tem linalol. E aí, no fundinho aqui do nosso óleo essencial, a gente tem uma numeração. Essa numeração a gente pode jogar no site da Terra, que chama Source to You, que é um site de pesquisa. E nesse site a gente encontra todo o rastreio desse óleo essencial que está na nossa casa. Então você vai saber quantos por cento de linalol tem, quantos testes que foram feitos, qual foi a data que foi feito esses testes, mostrando toda a transparência da empresa, toda a pureza, a qualidade dos óleos essenciais que estão na nossa casa. Então, como eu estava falando, ele também tem um 8-cineol, que é derivado do eucaliptol, e ele tem bergamotene, que também é um componente da bergamota. Então, olha, pensando aí na lavanda, na bergamota, no eucalipto, a gente vai perceber que ele tem algumas propriedades em comum pelos componentes químicos que ele possui. Mas quando junta ali, digamos assim, não é isso, tá? Mas se a gente junta um pouquinho da lavanda, um pouquinho do eucalipto, um pouquinho da bergamota, a gente tem, digamos assim, o manjericão. Se a gente for pensar em componentes químicos, não estou falando da planta em si. Como benefícios físicos, né, os componentes químicos desse óleo essencial que eu citei, ele possui propriedades calmantes, relaxantes, analgésicas, anti-inflamatórias, antissépticas, antibacterianas, antiespasmódicas, emenagogas, mucolíticas e galactagogas. E aí, entrando mais especificamente aí nessas propriedades, a gente vai perceber que ele pode ser um óleo essencial que ajuda a limpeza, a aparência saudável da nossa pele. Então, é uma opção para a gente usar junto com um sabonete facial, ou um shampoo, né? A gente tem que pensar que o couro cabeludo é pele e é uma pele muito próxima ao rosto. Então, o acúmulo ali também
de secreção, né? Seja a pessoa que tem mais caspa, ou uma pessoa que tem tendência à seborreia, também pode afetar na oleosidade da pele do rosto. Então, como ele tem essas propriedades antissépticas, ele também vai ajudar nessa limpeza, uma limpeza profunda, mas sem agredir. Claro que fazendo a diluição, colocando uma quantidade adequada de óleo essencial. Ele ajuda a reduzir a sensação de náusea, a controlar as dores musculares, as cólicas menstruais, as enxaquecas. É também um suporte para o equilíbrio e a memória. Memória e equilíbrio são muito correlacionados, porque estão diretamente ligados com o nosso aparelho vestibular. Ele minimiza tonturas, é indicado para as pessoas que têm crises de labirintite, que sofrem também com os desconfortos de gota e reumatismo. Então, aqui a gente pegou vários sistemas aí do corpo. Sistema muscular, sistema vestibular, sistema gastrointestinal na questão das náuseas. Então, olha como que ele é abrangente. No mesmo vidrinho de óleo essencial, você tem tantas soluções naturais. Um ponto, né, que às vezes eu repito é o que ou aonde você encontra um produto que, ao mesmo tempo, melhora seu sono, melhora seu estresse, melhora sua digestão, traz ali um alívio para inquietação, para ansiedade, ainda trabalha sua memória, seu equilíbrio, desconheço. Então, quando a gente pensa, né, no valor dos óleos essenciais, ele está muito além do preço que custa cada vidrinho, ou se você fracionar e pensar em gotas, está muito além disso. É um alívio também para dor e infecção de ouvido. Ele vai auxiliar também quem está com a diminuição do olfato. Então, aí, depois de vários episódios aí desses vírus, né, que algumas pessoas, eu mesmo tive um episódio em 2021 de uma gripe muito forte, não foi Covid, e eu tive diminuição do olfato. Na verdade, eu fiquei 2 dias sem olfato nenhum. Só descobri quando eu fui usar o peppermint e não senti aroma nenhum. E aí o médico me explicou que era uma inflamação e era por uma questão viral que estava afetando, por isso eu estava ali com anosmia temporária, mas estava com anosmia. E você pode utilizar o óleo essencial para fazer esse treinamento olfativo e voltar a sentir os aromas, né, de forma adequada. Nossas células, todas as nossas células do corpo, elas têm receptores olfativos. Então, ainda que você não esteja fazendo a associação daquele aroma que você inala com o cheiro mesmo, né, que o seu cérebro transforma aquela informação, continue usando, porque ele está fazendo benefícios emocionais, benefícios físicos e estimulando aquela memória olfativa para que o seu olfato volte. Ele também ajuda a reduzir os sentimentos de inquietação, promove o senso do foco nas atividades, ajuda a aliviar o estresse, melhora a fadiga mental, auxilia a promover uma mente alerta para as atividades, para os afazeres, um reparador físico e mental. Então, pense aí, quem trabalha fora, por exemplo, dependendo da sua atividade, você teve um dia muito desgastante mentalmente de ter que pensar ali em resoluções de problemas, ou mesmo quem trabalha em casa, quem está cuidando do lar, às vezes tem notícias ou precisa desenvolver atividades ali muito desafiadoras. Então, chegar no final do dia, hoje mesmo ele foi o óleo que eu usei antes de começar aqui essa live com vocês, porque é um óleo que, ao mesmo tempo que acalma, ele traz foco, mas não é aquele foco que te estimula, que vai atrapalhar o seu sono. Vai ser um foco que vai relaxar sua mente, te mostrar que você pode se expressar ali. Então, diminui aquela agitação cerebral para que você consiga fazer outras atividades. Então, para iniciar um relaxamento ali no final do dia, aplicando nas têmporas, na nuca, para tirar realmente aquele peso, né, do dia.
Já falei muito, Jaque, com você. Aí. Tá meio grandinho, parece. Boa noite, tudo bem? Falando um pouco dos aspectos emocionais do Basil, do manjericão, a gente vai perceber, a Lilian foi falando de vários sistemas, né? Que ele é o óleo essencial da regeneração. Então, regeneração tanto física quanto emocional. Então, para ele, se eu fosse dar três palavras, eu falaria que ele é revigorante, que ele é edificante e que ele é estimulante. A Lilian acabou de falar que ela usou durante o dia e usou hoje para dar um up. Aí também já vem o estimulante, né? Ele traz uma força no aroma e ao mesmo tempo ele relaxa a mente. Então ele consegue trabalhar com essas duas questões bem parecidas com o peppermint. Ele traz a força, mas ele traz clareza mental também. E ele é excelente para apoiar os momentos de nervosismo, os momentos de ansiedade, os momentos de desespero em que a gente se vê sem saída. Ele vai promover a autoconfiança, ele vai trazer energia, ele vai trazer vitalidade, tá? É um reparador físico muito útil e também mental, que ele vai estimular a superação de traumas e de medos. Bem aquela da procrastinação, ele vai ajudar também quando você está lá enrolando, quando você está lá que você não quer desenvolver alguma coisa que é necessária, mas que vai te demandar tempo, paciência, e fica mais fácil empurrar com a barriga. Então, ele vai colaborar nesses momentos também. O manjericão também ajuda aquelas pessoas que sofrem de tensão mental, aquelas pessoas que depois de períodos de exaustão, de ficar muito preocupada, de ficar pensando muito, tem um esgotamento mental e vai precisar refazer as forças vitais. Porque quando a gente tem um esgotamento mental, a gente acaba esgotando o corpo também. Então, ele vai ajudar corpo e mente a se restabelecer, a ter uma vitalidade, a ter um vigor maior, tá bem? Ele ajuda também nos sintomas de fadiga adrenal. Está sendo muito usado hoje o termo fadiga adrenal quando você tem um complexo de fadigas, principalmente nas glândulas, que são excretoras e que são produtoras de hormônio. Quando a gente está muito cansado, elas acabam sentindo e aí acabam tendo um trabalho mais lento, às vezes mais errôneo, mais errado, e você acaba ficando lá cansado, desanimado. Então, o manjericão vai trabalhar nesse tipo de fadiga também, tá? Sobrecarga também, quando você está sobrecarregado, seja no trabalho, seja em casa, seja mentalmente, seja fisicamente. Na verdade, quando você está com uma fadiga generalizada, quando você está lá naquele limite do limite, que você fala, ai meu Deus, agora eu entro em colapso. Então, ele vai nesses pontos retornando a energia vital da gente, vai reabastecendo as baterias, tá? Ele vai ajudar a fortalecer as glândulas suprarrenais, que são uma das questões da fadiga adrenal, e com isso ele vai restabelecer as rotinas saudáveis do sono, das atividades e do descanso. Então, eu não sei, a gente pensa mais nele durante o dia, depois a gente conversa do uso dele durante a noite também. Mas ele vai, inclusive, durante o dia, trabalhar para que você tenha uma noite de sono, vai trazer propriedades para que você melhore a sua mente, melhore o seu mental, para que o seu sono seja muito produtivo. Assim a gente fala sempre, não adianta querer chegar, dormir bem, se você não trabalhou bem durante o seu dia para que você tivesse uma boa noite de sono. Então, ele vai colaborar com essa noite, com esse descanso que a gente precisa tanto para começar o outro dia renovado. E ele também vai ajudar a gente a mudar hábitos negativos, a gente a renegar os hábitos negativos e colaborar com os hábitos positivos.
O manjericão, ele oferece a esperança e o otimismo, e ele também ajuda aquela alma que está cansada. Porque às vezes você não está nem cansado de tanto que você trabalhou, mas você está cansado de carregar tantas coisas nos ombros, né? Às vezes a gente tem a sensação de que carregou o mundo nas costas. Então, ele vai trabalhar com essa alma cansada, tá? Com as nossas angústias. Como eu falei, ele vai aumentar a energia, tanto a nossa energia vital, quanto a energia natural, o nosso ânimo, e ele vai também restabelecer o equilíbrio da saúde. Inclusive, ele vai ele vai ser um estimulante, ele vai ser usado como um estimulante, e para outras substâncias também. Sabe quando você acaba indo para outras coisas, por exemplo, você está lá desanimado, você vai e come um chocolate, ou às vezes em coisas até mais graves, que você está lá desanimado, você vai numa bebida, numa droga. Então, ele vai colaborar com evitar as vontades de ter esses escapes. Ele vai subir o seu nível para que você não vá atrás das muletas. Então, essa é a função básica do manjericão. É revitalizar mesmo, revigorar. Então, as emoções negativas que ele trabalha: o esgotamento, a exaustão, a sobrecarga e a ansiedade. As propriedades positivas, ele vai trabalhar a renovação, que a gente falou tanto, a energia, o descanso, a força e o rejuvenescimento. E para finalizar, os óleos essenciais que combinam emocionalmente com ele: Wild Orange, tudo a ver, né? Peppermint, né? Grapefruit, o Serenity, o Past Tense e o Zengest. Então, Nath, com você agora. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre as formas de uso do basil. E esse óleo que nós podemos usar ele das 3 formas. E eu vou começar falando da forma aromática. Na forma aromática, a gente pode utilizar ele no difusor, tanto sozinho como combinado também com algum outro óleo. As combinações que ficam muito boas com ele no difusor é o basil com o fênel, com a bergamota, com o cipreste, com o gerânio, com a lavanda e o lemongrass, a manjerona, o peppermint, como a Jaque falou, e com o lemon. Então, nós podemos utilizar ele no difusor, tanto sozinho como combinado, ou então fazer uma inalação em concha. Basta colocar uma gota na palma das mãos, aproximar do rosto e ir respirando profundamente. Ali 3, 5 vezes, né, de forma bem tranquila e calma, vai respirando profundamente, inalando o óleo essencial. A gente pode também fazer a inalação diretamente da embalagem. Basta abrir a embalagem e respirar profundamente. Ele também pode ser utilizado colocando em um pequeno chumaço de algodão, num pedaço de tecido, e deixar próximo onde você estiver. E também pode ser utilizado colocando no colar difusor. Coloca uma gota e deixa no colar difusor. Para quem não tem colar difusor ainda, ele vende nessas principais lojas de artigos para aromaterapia, e é um bom investimento, porque é uma forma prática de fazer a aromaterapia. Para os benefícios emocionais, para quando a gente estiver precisando de um relaxamento mental, um relaxamento, né, de quando a gente estiver bem, aquele dia difícil, a gente pode utilizar ele de todas essas 2 formas, tanto, né, fazendo inalação em concha, no difusor, no colar aromático, ou até mesmo deixar, né, num chumaço de algodão, um pedaço de tecido perto do computador onde a gente está trabalhando, ou no nosso local de trabalho. A outra forma de uso dele é a forma tópica, para evitar qualquer sensibilidade e também para que a gente possa aproveitar mais o óleo essencial, a gente faz a diluição em um óleo vegetal. Basta colocar uma moeda, mais ou menos, de óleo vegetal e coloca ali uma gota do óleo essencial basil. E ali a gente faz a diluição
e usa topicamente no lugar onde a gente está precisando naquele momento. Ele é um óleo que vai nos apoiar, né, também na parte respiratória, para quando estamos com congestão nasal. Então, a gente pode aplicar no peito, nas costas, e até mesmo, né, aproveitando depois que já aplicou, usar, né, as mãos que ainda estão com um pouco do óleo para fazer inalação em concha. E ele pode ser combinado com essa finalidade com o eucalipto, com o lemon, com a lavanda, para dar esse apoio. Para fadiga mental, para quando a gente está com a cabeça, né, muito cheia, a gente pode aplicar ele, né, diluído nos pontos de pulsação, na sola dos pés, aqui nessa região do pescoço. E podemos utilizar ele topicamente também para quando precisarmos, né, de um apoio no olfato. Como a Lilian falou, às vezes, né, tem casos de perda ou diminuição do olfato, ele vai nos apoiar também. A gente pode pegar uma gota dele, diluir no óleo vegetal e passar sobre o nariz, não é dentro do nariz, né, é em cima, e também aqui na região do pescoço, que fica próximo, e fazer também a inalação em concha. Ele vai trazer um suporte também para a produção do leite. Então, para as lactantes que estão precisando, né, de um apoio à produção do leite, ele pode ser utilizado diluído em volta dos seios, mas cuidado, né, para não passar perto de onde o bebê vai mamar. Ele pode ser utilizado também como um apoio em casos de cólica, em casos também de náusea. Basta fazer a diluição e fazer uma massagem no abdômen. Ele apoia também em casos de enxaqueca, então a gente pode combinar ele com mais ou menos 2 gotas de beijo, 2 gotas de peppermint, ou 1 gota de cada, e fazer a diluição no óleo vegetal, passar nas têmporas, na nuca, nessa região aqui, né, das costas, podemos passar também. E podemos utilizar ele também no shampoo ou no sabonete. Basta colocar, né, na hora que for utilizar, no banho mesmo, na porção do seu shampoo, você coloca 1 gota do basil. E a outra forma de uso dele é através da ingestão. A ingestão do basil, a gente está falando do basil da doTERRA, que tem essa autorização para ingestão, e ela vai acontecer em casos muito pontuais. Então, sempre que você for, né, fazer a ingestão do óleo, procure o seu aromaterapeuta, seu consultor de bem-estar, para que ele possa, né, te orientar qual que vai ser a melhor forma de fazer aquela ingestão. E essa é uma das formas de uso. Meninas, vocês têm mais alguma forma de uso do basil? O basil, eu estou fazendo um protocolo que eu estou me achando muito desatenta. Estou esquecendo principalmente coisas em lugares e perdendo as coisas. Perdi 3 coisas muito importantes nos últimos 2 meses e isso me preocupou. Acho que pode ter sido uma questão, né, pós-inflamatória aí, de tudo que está acontecendo, mas ele também vai ajudar a ter clareza mental, a perceber, né, o que a gente está fazendo. E estou associando com o rosemary, que é o alecrim. Então, fazendo a inalação em concha deles, 2, 1 gotinha de cada, na mão mesmo, ao longo do dia. E com isso também, ele vai trabalhar ali a harmonização dos pensamentos, a estabilidade mental, diminui também a tensão nervosa. Quem né, trabalha aí com situações também de estresse, sob pressão, né? Então, ou quem está passando por um momento de forte tensão aí na vida, por algum motivo, é uma opção. Então, usar ali no final do dia, ou mesmo iniciar o seu dia com o basil. E eu também gosto muito de usar ele no difusor à noite. Eu acho que ele ajuda a gente a desacelerar, né? São tantos pratinhos aí que a gente tem que equilibrar ao longo do dia, né? Os vários papéis que nós mulheres
exercemos ao longo do dia. Então, ele é uma opção, uma solução natural para nos auxiliar. Eu gosto de usar ele na culinária. Adoro ele no molho de macarrão. E aí a gente tem que lembrar que a gente na culinária não usa uma gota. A gente suja o palito e vai experimentando para ver como que tá o gosto, porque eles têm um gosto muito acentuado. E o gosto do óleo essencial é diferente do manjericão em folha. Você pode estar usando os dois, dá um efeito muito bacana. Gosto de usar ele também, outra opção é no azeite, aromatizar o azeite com 2, 3 gotinhas dele. Quem gosta mais forte pode colocar até 4 gotas no azeite de meio litro, tá? Creme de ricota com ele também fica muito bom, só que naquela mesma dose, vai no palitinho, para que você não estrague, porque hoje eu já estou prática, mas no começo eu já cheguei a estragar molho de macarrão porque eu coloquei uma gota toda de orégano ainda. Então, a gente tem que ir com doses muito homeopáticas quando a gente está na culinária. Em uso, eu já usei ele quando eu estava com dor no quadril, por questão da gestação, do quadril tá alargando. Então, eu usei ele com copaíba e com lavanda, tá? Deu bem certo. A única coisa que é assim, quem tem a produção de leite já muito precoce, então aí é melhor associar com uma gerona. Mas se você não tem o problema da produção de leite precoce, você pode usar o Basic, que ele é super relaxante. Então, são 2 experiências que eu tive com ele que são bem positivas. Mas, para mim, a culinária é a campeã. Gosto muito dele na culinária. A gente, então, vai encerrar aqui a gravação. Convido vocês que participem ao vivo na próxima vez, porque agora a gente vai entrar aqui numa conversa, a gente vai tirar dúvidas de quem está presente. Já adiciona aí nosso canal, já comece a seguir, para que também você ative essas notificações e o YouTube sempre mostre para vocês quando tiverem novas publicações.